Você está no canal de Crivelli Advogados no YouTube. Eu sou Erickson Crivelli, nós estamos começando mais um episódio de Crivelli Convida. Você pode nos acompanhar não só no canal do YouTube, mas também no Instagram e no Facebook. E é só entrar lá e clicar em cima do sininho, certo? E hoje nós estamos aqui com a aluna, que é uma liderança, jovem liderança do movimento estudantil. É uma pessoa que tem uma capacidade de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Ela é formada em Ciências Sociais na USP, foi diretora do Centro Acadêmico, foi diretora da UNE. Ela está fazendo também agora, é aluna de Direito no Mackenzie, tá certo? E fazendo licenciatura das Ciências Sociais também na USP, né? E não bastasse tudo isso, ela criou ela é uma das organizadoras, né? Não ela só criou, mas ela é de um coletivo de jovens que criou uma tendência política no movimento estudantil, que é disparada, que tem inclusive uma conta no YouTube, vocês podem ir lá também para conhecer melhor, que é Chutando a Porta, né? O nome é muito simpático, gostei, achei bem significativo, acho que é isso mesmo que a gente está precisando. Ela é hoje também da direção nacional do PT, né? Enfim, ela tem aí uma capacidade política e pessoal de fazer múltiplas coisas, de estar intervindo em várias discussões. E eu gostaria que você explicasse um pouco o que é a disparada, como é que se une essa discussão de organizar politicamente jovens e você como petista, como é que é essa relação, como é que você está vendo tudo isso, o que você acha que perspectivas os jovens têm hoje no Brasil, enfim, eu gostaria que você está livre, a palavra é sua, por favor. Primeiro, te agradeço. Seja bem-vinda, né? Desculpa te interromper, né? Obrigada, Crivelli. Muito obrigada mesmo. Acho que é um espaço fundamental esse daqui. Acho que trazer debates à tona, debates que tenham a ver e que, enfim, são de interesses públicos, né? De interesse público notório. Acho que é muito bom. Esse programa é muito importante estar sendo gravado, transmitido no YouTube, transmitido nas plataformas, porque a gente precisa ampliar esses debates. Então, queria agradecer o espaço, queria também agradecer quem está assistindo e, enfim, conversando aqui com a gente, né? Bom, o Disparada, esse coletivo de juventude, é um coletivo nacional que a gente pretende, através de um trabalho político forte, um trabalho político de base, né? Tanto em escolas, universidades, no movimento cultural, enfim, nas redes sociais também, fazer um processo de formação política, mas também de transformação, seja do país, seja da cidade, onde a gente estiver, né? Então, em cada canto que a gente está, a gente pretende, enfim, representar e propor transformações, né? É um coletivo de jovens, né? Então, a gente entende o PT como um instrumento também de transformação, mas a gente também propõe uma ação mais efetiva, né, nesses espaços. Acho que a gente vive um momento político muito complicado no nosso país, então, desde o golpe parlamentar, midiático, né, empresarial, enfim, que a gente teve no nosso país, a gente vive um cenário de retrocesso tremendo, de retirada de direitos, de destruição mesmo do Estado democrático de direito, da democracia. Então, o nível de perseguições políticas, de censura, de cortes. Então, ano passado a gente teve um levante mesmo da juventude, principalmente do movimento estudantil, contra os cortes, né, de investimentos que tiveram na educação, né, já feito pelo governo Bolsonaro, mas que tem sido, desde o governo Temer, aprofundado muito mais. E esse cenário é um cenário que é muito difícil para a juventude, né, porque a gente sabe que, por exemplo, a questão do desemprego é algo que atinge bastante a juventude, que, enfim, está procurando o primeiro emprego, ou, enfim, está tentando se colocar e que hoje não consegue emprego e tem que escolher, né, entre não estar mais numa universidade. Então, por exemplo, as universidades privadas têm uma questão de que os estudantes não conseguem renegociar a dívida, né? Então, estão largando as universidades, a gente tem uma perspectiva no estudo muito menor. Então, acho que para a juventude, o cenário que a gente vive é muito catastrófico, é muito difícil. E por isso mesmo que a juventude tem que ser protagonista dessa resistência, mas também da transformação. Eu acho,
dos espaços onde a gente está. Então, a gente tem feito diversas lutas, seja nas universidades, seja nas escolas. Então, a questão, por exemplo, do Escola Sem Partido, é algo que a gente tem debatido muito, né, com grêmios nas escolas, seja, enfim, os cortes, né, de investimento, corte no CNPq, nas bolsas, a questão da permanência nas universidades, porque isso atinge também os estudantes que estão nas universidades públicas, né, que não conseguem se manter. Então, esse trabalho que a gente tem feito também é um trabalho que acho que começa ali em cada canto, em cada base, mas que ele se reverbera num nível mais amplo. Também outra discussão que a gente tem feito sobre os cursinhos populares, né? A gente criou aqui em São Paulo, mas a gente tem cursinhos populares aí espalhados pelo Brasil, mas aqui em São Paulo uma rede de cursinhos que a gente nomeou de Elza Soares, que é uma rede de cursinhos populares com professores voluntários. A gente não cobra nada, absolutamente nada dos alunos, a gente trabalha nas periferias aqui de São Paulo. E é um trabalho que, enfim, não é só um trabalho de colocar o jovem para dentro da universidade, mas também um trabalho de construir uma consciência crítica, assim, no mundo, né? Então, que a gente possa... Hoje a ciência é super atacada, hoje a educação, né, o conhecimento em si é atacado e isso é algo muito grave, então a gente precisa também fazer esse trabalho de contraponto, né, de ir na contramão, principalmente do discurso, né, bolsonarista, né, do que o Bolsonaro propaga, né. E, infelizmente, ele ataca as universidades, né, dizendo que é um espaço só de balbúrdia, etc. Mas não, hoje a universidade é fundamental na produção de conhecimento, na produção de tecnologia. Basta ver o que foi a questão do coronavírus, né, dos cientistas brasileiros terem já buscado em poucas horas ter visto o genoma, ter, enfim, conseguido algum resultado diante, né, de uma das crises endêmicas que a gente tem vivido. Mas, enfim, os cursinhos, para além da questão da gente dar aula, então, de matemática, física, português, história, a gente também tem um projeto cultural intenso. Então, aulas de teatro, a gente se baseia na questão do teatro do oprimido, né, do Augusto Boal, que foi uma iniciativa ali na ditadura, de um teatro mais participativo, então, que questionasse a realidade. A gente tem saraus, cineclube, enfim, várias atividades que envolvem a juventude também por meio da cultura. É algo que é muito vivo, né, na juventude. Não dá para falar que isso não... que a juventude está parada, a juventude tem várias ações nas periferias, tem várias discussões, e acho que a cultura é algo pujante, né? E que a gente tem trabalhado muito, muito nesse sentido, assim. Mas que hoje a gente precisa organizar politicamente essa juventude para a gente poder ter essa resistência, assim. Porque acho que se não for a juventude propor essa renovação política, a gente pode acabar caindo ou em erros ou numa paralisia total, né? Eu acho que a gente precisa, a esquerda, né, como um todo, precisa ter prontidão para responder não só aos anseios da população, mas também da juventude, o que o povo está querendo hoje debater são as questões materiais, etc., mas também ter prontidão de resposta a todos esse desmonte, essa retirada de direitos, esses ataques, né? Ataques às mulheres, aos negros, ataques, por exemplo, à comunidade LGBT, vindos de um presidente, né? Que hoje a gente ouvia, né, essas frases racistas, homofóbicas, machistas, a gente viveu e vive essas ações, mas hoje a gente tem um presidente que ecoa isso, assim, o que é muito sério. Então, é da juventude, acho que é da juventude que vai vir essas mudanças e precisa vir. Por isso que o nosso trabalho ele é amplo, ele é feito junto com a juventude no geral e a gente pretende construir essa resistência. Então, é um pouco do que a gente vem trabalhando aí, Brasil afora, mas também fortemente aqui em São Paulo, com jovens, com, enfim, os mais necessitados, mais pobres, porque a gente acha que é esse o caminho, né? Ao lado dos movimentos sociais, ao lado da classe trabalhadora, ao lado dessa juventude, né, trabalhadora, ao lado, enfim, dessas pessoas que estão desacreditadas na política, né? Acho que a política é um meio da gente transformar o mundo e a gente quer transformar também a política, né? Porque acho que ainda não abarca todo mundo, ainda precisa voltar a reencantar as pessoas. Então, um pouco disso que a gente está fazendo. Muito interessante esse trabalho que vocês fazem por isso. Só para
Você não poderia, onde é que as pessoas, os jovens que tiverem ouvindo, que quiserem procurar, como é que eles localizam esses cursinhos que vocês fazem? A gente tem as nossas plataformas, né, do próprio cursinho, né, então é só procurar Cursinhos Populares Elza Soares, né, a gente escolheu o nome da Elza porque a gente acha que ela é uma figura que representa, enfim, o Brasil, né, pela sua história. Então ela teve que abandonar os estudos muito cedo pelas condições sociais que ela se encontrava, então de extrema pobreza, passou por várias questões de violência doméstica, enfim, várias situações terríveis, mas ela teve uma superação, foi por meio da cultura, né, por meio da música. Ela é uma das pessoas que tem uma voz incrível, maravilhosa, né, enfim. E ela é essa pessoa que, enfim, sempre lutou contra a fome, contra a miséria, é uma coisa que a gente representa. Então é só procurar Cursinhos Populares Elza Soares, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou procurar também a rede do Disparada, também pode procurar nas minhas próprias redes, né, porque acho que eu estou coordenando o cursinho, então também qualquer coisa eu vou conseguir organizar e trazer as pessoas, tanto jovens quanto voluntários, né, então quem quiser também ajudar e se voluntariar nesse trabalho é bem-vindo. Ok. Luna, você foi dirigente da UNE, aí eu te perguntaria, você acha que a UNE representa os estudantes hoje? Uma das coisas que se discutia muito no passado, a UNE no passado tinha eleições diretas, né? Depois do processo de democratização, em algum momento se decidiu fazer eleições diretas. Você acha que esse sistema hoje é capaz de mobilizar, de envolver, de incluir os estudantes como um espaço, único espaço de participação política? Bom, a União Nacional de Estudantes, a UNE, também a gente enxerga como um instrumento político, principalmente do movimento estudantil. Ela representa todos os estudantes, mas a gente acha que hoje a UNE tem um papel muito central. Assim. Hoje a UNE precisa estar muito presente nas universidades, tanto públicas quanto privadas, precisa estar no cotidiano dos estudantes, precisa estar existindo lá. Então, a gente defende muito que a UNE esteja muito atuante. Então, por exemplo, a discussão dos cursinhos populares. A gente defende que tenha os cursinhos populares da UNE, a gente defende que a UNE esteja nos bairros também, organizando os estudantes, né, para estarem nos bairros. Então, para a gente conectar a universidade com a sociedade, porque hoje existe também uma desconexão, né? Então, por exemplo, a gente defende mais fortemente extensões universitárias e que a UNE organize tudo isso. Acho que, para além disso, as eleições diretas na UNE fariam um processo de mobilização e de mais legitimação da entidade, né? Então, a UNE precisa ser fortalecida e muito defendida nesse ambiente, mas precisa também estar mais atuante nesse sentido para que a gente construa a resistência, né? Hoje, a resistência parte das universidades, porque é onde tem um ambiente crítico, um ambiente onde as pessoas produzem, né, conhecimento, onde está sendo muito atacado as universidades públicas e privadas, né, principalmente pelo governo Bolsonaro, mas também pelos governos estaduais, etc. Então, a UNE precisa estar discutindo esses problemas e os anseios, né, dos estudantes, então precisa estar muito fortemente. Acho que as eleições diretas são um caminho, mas também essa discussão mais orgânica, diária, é fundamental, assim, com esses projetos, pensando no macro e organizando os estudantes na militância, enfim, em tudo isso. Então, acho que a gente precisa muito da UNE, mas também dessa UNE atuante, forte, viva, né? Então, esse aspecto que você está levantando, hoje a UNE consegue trabalhar com toda a agenda que, vamos dizer, que diz respeito ao jovem hoje, problema das identidades, todas, isso é acolhido hoje como políticas do movimento estudantil? Sim, então, a UNE, ela foi bem protagonista, né, nos últimos atos do ano passado, mas é muito importante mesmo a UNE cada vez mais abarcar os estudantes. São muitos estudantes universitários, né, hoje no Brasil, e a gente precisa conseguir colher tudo isso, assim. E acho que se a UNE estiver no cotidiano dos estudantes, consegue representar mais, assim. Evidentemente, precisa de um trabalho forte dos diretores, né? Eu já sou ex-diretora da UNE, hoje tem um conjunto aí de mais de 80 diretores que precisam não só entender essa conjuntura, mas atuar, né? Então, acho que a UNE, ela precisa ter esse reforço de estar mais presente, mais do que nunca, porque acho que com um governo desse não dá para brincar.
com a democracia, com os direitos. A gente não pode brincar, não pode achar que é um governo que, enfim, não vai... Enfim, um governo que daqui a algum tempo, a gente vai ter eleições e aí vai retomar tudo isso. Eu acho que é um governo que tem atacado e mudado, né, a estrutura do Estado brasileiro. É algo muito grave o que está acontecendo no Brasil e a gente precisa fortalecer esse espaço. Então, acho que a Uni ela precisa estar atuante nesses projetos. Claro que o jovem brasileiro é muito diverso, né? Então, e a gente precisa tentar abarcar tudo isso. Inclusive, o jovem que não está na universidade é um jovem que a gente tem que debater, né? E existe muito, né? Hoje também, jovens que não estão na universidade. Então, não só a Uni, né? Mas a juventude, né? Dos partidos, a juventude organizada, precisa saber debater com essa juventude, assim, que está dentro e também fora das universidades. Então, é um desafio tremendo, assim, não é algo fácil e que representar todos os estudantes demanda muito trabalho político, né? Trabalho político de base e nesses espaços, né? Então, eu acredito isso, precisa ter uma atuação mais forte nesse momento, assim. O Lula no PT fez 40 anos, né? E parece que a direção do PT não é assim propriamente uma direção jovem, né? Eu vi que assim, é muito significativo o nome da tua tendência política, disparada, e com esse portal de acesso chutando a porta. Você chutou a porta para entrar na direção nacional? Como é que foi isso? Conta pra gente esse processo. Sim, o PT fez 40 anos, acho que, enfim, tem uma história muito grande, né, do Partido dos Trabalhadores e acredito que a gente precisa chutar a porta, né, a juventude esse espírito de renovação, tem um espírito também de proposição, acho que a gente fala muito das bandeiras necessárias que abarcam a juventude, mas também a gente quer debater sobre tudo, a gente também quer debater sobre economia, quer debater sobre cidade, quer debater sobre o Brasil, sobre os rumos da esquerda, sobre a esquerda nacionalmente, internacionalmente, a gente quer organizar tudo isso e é claro que a juventude precisa ser, enfim, muito, não só protagonista disso, mas também precisa chutar a porta e acho que esse é muito simbólico a gente falar sobre isso, porque a gente precisa propor, a gente precisa avançar, assim. Acho que o PT é um partido que precisa dessa renovação política, acho que isso é notório, assim, não só das direções, mas da representatividade, então, das mulheres, das pessoas negras, LGBTs, acho que isso precisa dessa renovação. Essa renovação política, ela não vem só pela questão da representatividade, mas também das ideias de um programa político que dialogue, então, com as questões do meio ambiente, com as questões da juventude, com as questões das mulheres, com as novas demandas econômicas. Então, isso é preciso dessa renovação e acredito que também na direção a gente possa fazer isso, assim, levando nossas proposições, fazendo falas, intervenções, dialogando com as direções do PT. Isso é fundamental para a gente ter um partido que esteja vivo, atuante, perceptivo da realidade, e acho que a gente tem feito um pouco disso, assim. E esses enfrentamentos, tanto internos quanto externos, são fundamentais, assim. Então, acho que é preciso chutar a porta, mas é isso, estamos chutando e ocupando os espaços, né? Acho que tá na direção do PT é um pedaço disso, assim. Assim, me chutou para entrar na direção nacional ou você teve que abrir mão de alguma desses projetos que interessam diretamente para a juventude? Não, acho que a gente fala o que tem que ser dito e isso faz parte da gente chutar a porta. Acho que tem bastante liberdade para falar dessas coisas e de propor tudo isso, assim, toda essa renovação e esses debates, assim. Então, fazemos esse debate igual para igual, propomos, levamos propostas e tudo mais e debatemos dentro da direção. Então... E no Disparada, vocês discutem políticas públicas para a juventude? Quer dizer, existem propostas concretas discutindo na tendência política para isso, não? Não, a gente discute as demandas da juventude e que propostas teriam que ter. Hoje, a gente precisa de governos para ter essas políticas públicas, né? Infelizmente, o governo Bolsonaro ele tem pouca abertura para propor qualquer coisa. Acho que a gente tem dificuldades também em outros estados, etc.
mas a gente pensa muito movimento de juventude, assim, então muito essa questão cultural, então a gente tem, por exemplo, um movimento nacional que chama Ruazia, que é de poesia na rua, né, batalha de rima, sarau, cineclube, a gente tem os movimentos então com grêmios, movimentos secundaristas, o movimento de juventude, né, universitária, mas mais amplamente, então o movimento de mulheres, a gente tem organizado essas pautas e essas propostas, mas que é isso, assim, para elas virarem políticas públicas, a gente precisaria ter, enfim, uma resistência e uma correlação de força na sociedade que, a partir das eleições, mas a partir também dessa pressão nos governos, a gente conseguiria nossas demandas, assim. Então, hoje a gente precisa debater a questão do emprego na juventude, a gente precisa debater a questão do lazer, do entretenimento, né? Basta ver o que aconteceu em Paraisópolis, né? Que foi nitidamente um massacre, um extermínio, e as pessoas estavam ali curtindo um baile funk, assim. E isso não deveria ser crime, isso não deveria ser algo errado na nossa sociedade, assim. Mas é assim que o Estado de São Paulo vê esse tipo de manifestação cultural. Então, a gente precisa debater tudo isso, né? E a juventude precisa ter espaços, né? Então, a gente tem a organização da juventude muito no movimento, assim, muito no que a gente propõe, no que a gente quer. Então... E nessas atividades culturais que vocês fazem, o funk está lá também, porque a coisa de Paraisópolis, por exemplo, é uma coisa impressionante, porque o funk já esteve em algumas políticas, acho que até na administração do Haddad, já teve algumas políticas públicas da área cultural. Mas é perceptível a forma como a imprensa, e sutil, mas perceptível do ponto de vista político, a resistência de inclusão de manifestações culturais que dizem respeito a jovens carentes, jovens que não têm acesso a aparelhos culturais, a recursos mais sofisticados, né? Vocês também trabalham com esse tipo de jovem, com o jovem da periferia, que não tem, enfim, não frequenta o Itaú Cultural, não frequenta esse circuito da classe média intelectualizada. Existe também possibilidade dentro do Disparando para esse tipo de participação? Com certeza, o Disparado é muito diverso. É Disparando, já passei por Gerúndio. Disparando, mas é por isso, assim, a gente precisa correr atrás do que, enfim, a gente está muito atrasado em muitos sentidos e só vivendo uma onda de retrocessos, e por isso a gente precisa disparar. Inclusive a nossa rede é Educação em Disparada, né, para a gente poder retomar tudo isso. Mas, seguinte, esses jovens estão no Disparada, então é uma juventude muito diversa, tem a juventude da periferia, tem a juventude da classe média, tem a juventude das escolas universitárias, a juventude que não está já, ou enfim, está formada, etc. Mas a gente abarca todos esses jovens, mulheres, negros, enfim, é muito diverso o Disparada. E sim, a gente lida muito com essa questão cultural, né? Porque isso é muito vivo, né? É uma mentira que as pessoas falam que a periferia está parada, de que não existe nada na periferia, de que o jovem está se organizando, só não está necessariamente organizado num partido ou numa organização política. Os jovens se organizam, estão fazendo várias iniciativas, tem iniciativas em várias áreas, mas na questão cultural ainda é muito vivo isso, né? A cultura não dá para a gente prender numa caixa e organizar da forma que quer. Então, a cultura tem sido um caminho da resistência também, eu acho que nesses tempos de Bolsonaro e tudo mais. Então, é impressionante quanto a cultura é viva e quanto até as igrejas evangélicas têm uma parte cultural muito intensa, né? Então, a gente também convive com essa relação, assim, do jovem que também está na igreja e que está com a gente, está no cursinho, está com a gente construindo isso, desde também o jovem que está no baile funk, o jovem que está construindo tudo isso, assim. Então, para a gente, é uma realidade que a gente dialoga, constrói e que esses jovens participam, né, do grupo e que a gente, enfim, pretende cada vez mais aprimorar e expandir esses movimentos, né? As últimas estatísticas sobre o ensino superior no Brasil, no ensino público, mostram que aumentou muito a população negra ou de afrodescendentes em geral. O movimento estudantil que eu participei nos anos 70 para os anos 80 era um movimento estudantil branco. Eu te pergunto,
E aumentou a participação política, quer dizer, a juventude negra tem participado da política, tem se envolvido com o movimento estudantil, se envolvido também com outro tipo de participação política. Isso se expressa ou ainda sentem esses espaços políticos como um espaço branco, portanto, de difícil acesso para a questão da identidade racial? Não, é muito importante essa pergunta. Realmente a realidade das universidades públicas brasileiras mudou muito, né, a partir da lei de cotas. A USP, infelizmente, demorou 10 anos para adotar as cotas, mas hoje já o cenário é muito diferente, muito mais diverso, né? Nas universidades isso é fundamental. E acho que o movimento estudantil tem a participação, com certeza, de pessoas negras, que, enfim, isso qualifica e melhora e democratiza o movimento estudantil. Hoje a gente tem muitas pautas, né, de como também manter, né, aqueles que entraram na universidade. Então a permanência é um foco fundamental, porque apesar da universidade ser pública, não necessariamente ela garante que a pessoa que entrou consiga ficar. Então é um debate muito forte sobre a permanência hoje nas universidades e garantia desses espaços e dessa vitória que a gente tem tido, né? Em disparada, a gente tem uma participação de pessoas negras muito grande, né? Então isso no nosso movimento nacionalmente, e é muito importante, assim, porque senão a gente não é representativo, né? Se a gente tem na sociedade, né, pessoas negras, mulheres, e elas não estão representadas no movimento, então a gente não tem como também falar de renovação, não tem como dialogar com essas pessoas, né? Então, hoje, claro que o movimento estudantil tem ainda muitos entraves, né, na forma como se organiza, mas que hoje a participação de pessoas negras é muito maior e isso é muito significativo e muito importante, né? Tanto para ser de fato representativo da juventude, quanto para a gente trazer pautas que antes não estavam na mesa, assim. Então, acho que é isso. E a gente tem esse desafio da manutenção da universidade pública. Acho que esse é um grande desafio, porque acho que corre um risco, sim, da universidade, da existência dela e da permanência das pessoas, no geral, dentro da universidade. Assim. Isso a gente não pode deixar de ter retrocesso. Então, o movimento estudantil está muito atento nesse sentido, assim. Mas que hoje a gente tem um avanço, mas ele ainda precisa avançar muito mais, né? Então, não está completo esse processo e que a gente precisa lutar sempre para o acesso, para a permanência e para a universidade pública de qualidade e gratuita, né? Então, um pouco disso. Bom, o governo Bolsonaro usa sempre, digamos, a agenda de costumes conservadora, regressiva, e vítimas contumazes dos comentários são as mulheres e são também aqueles que têm orientação sexual diferente do mainstream que gostaria, esses setores conservadores, e também com as novas identidades trans, que hoje tem cada vez mais um espaço importante, e fora as outras que já estão hoje debaixo do guarda-chuva da comunidade queer, né, que são mais ampla ainda. Eu te pergunto, os jovens que fazem parte desses grupos, eles conseguem hoje enxergar na política, na participação política, um instrumento de superação? Ou você acha que digamos, esse certo comportamento antipartidário que marcou a juventude no Brasil nos últimos anos, sobretudo lá das manifestações de 2013, depois nós vamos voltar um pouco para falar nisso, mas você acha que eles conseguem enxergar na participação política um instrumento para aumentar a sua segurança, o seu espaço político de gozar a sua identidade sem ameaça, sem risco, e aumentar o espaço de reconhecimento e de legitimação nas instituições públicas? Você acha que eles conseguem hoje ver a participação política como um instrumento para isso? Bom, hoje o debate feminista, a questão LGBT, a questão racial é muito mais debatido e envolve muito a juventude, assim. Então, a gente, por exemplo, falando do movimento feminista, assim, mulheres jovens se interessam muito por debater isso, assim, porque é evidente que existe um sistema desigual no nosso país, assim. Isso atrai muito a juventude.
Mas a gente precisa dar o salto de mostrar que isso é a política, isso é um debate também de projeto político e que o projeto político do Bolsonaro, ele é contrário a essas pessoas, ele é contrário às mulheres, ele é contrário aos negros e negras, ele é contrário aos LGBTs, ele é o contrário à população mais pobre, ele é diametralmente oposto ao povo, né? É um projeto político que ataca de todas as formas, não só com a retirada de direitos, mas de extermínio, assim. Então, por exemplo, a questão indígena, quilombola, né? Então, são várias frases, discursos de ódio, mas e também principalmente ações que esse governo tem tomado contra essas populações, assim. Então, é algo que a juventude quer debater, que a juventude se interessa, então é algo muito forte mesmo e vivo na juventude que a gente tem que mostrar que tudo isso faz parte de um projeto, assim. Então, quando o Bolsonaro coloca tudo isso, é realmente muito grave. Então, é necessário, assim. A gente está na semana do 8 de março, que é o Dia Internacional da Luta das Mulheres, e que todo ano as mulheres vão para a rua, se organizam para estarem nas ruas, e esse ano não vai ser diferente, assim. O mote é Mulheres contra Bolsonaro, né, por democracia, por direitos, por nossas vidas. A questão da Marielle é algo emblemático e ela é um símbolo, né, da juventude, porque a Marielle era uma figura que lutava, né, contra todas essas formas de opressão e tinha uma atuação muito forte, assim. Pra gente é um símbolo de luta, de resistência, e a morte dela não está nem um pouco esclarecida, né? Inclusive tem um grande envolvimento com as milícias, né, com Bolsonaro, algo muito espinhoso, né, para esse governo, e que a gente precisa exigir, né? Se a gente vive, né, numa democracia, a gente precisa exigir por que e quem mandou matar a Marielle, né? Algo para a gente é muito importante. Mas o Brasil é um dos países que mais, é o primeiro país que mais mata trans no mundo, assim. Então é uma situação absurda, assim, a gente não debater essas questões que não são só questões que a juventude quer debater. São questões de sobrevivência, assim, né? Quando a gente vê os ataques às pessoas LGBTs, né? A questão de assassinatos, de violência, a violência que não parte também só do Estado, né? Da sociedade como um todo, então, dos núcleos familiares, nos espaços onde as pessoas convivem, isso tudo é muito sério, assim. E precisa ser levado a sério, porque senão a gente não está também, não só dialogando, mas também não está resolvendo um problema que é de grande parte da população, né? Então, hoje a juventude se organiza muito em torno dessas pautas. Isso que eu queria te dizer, assim, muito mesmo, assim. A gente passa nas escolas, nas universidades, a gente está conversando com a juventude quer debater essas questões, né? Porque atinge diretamente liberdades, atinge diretamente a possibilidade de você ser quem você é. Então, isso é muito, muito sério. Ou de você estar na rua e poder ter um emprego, né? Porque é isso, se você é mulher, você ganha menos. Se é negro, talvez você não seja contratado. Então, de você poder ser respeitado por aquilo que você é, sem discriminação, assim. É um absurdo que no Brasil a gente ainda tenha isso no século XXI, assim. Então, é algo muito pungente, latente, para a gente debater e para estar dialogando com a sociedade. É um gancho para a gente trazer essas pessoas para a política, assim, porque difícil é entender que faz parte de um projeto. Então, não basta você ser... hoje, tem mulheres da direita que se dizem mulheres feministas, né? E eu acho que o feminismo, ele precisa ter um lado, ele precisa estar dialogando com pautas, por exemplo, como aborto, pautas como, enfim, a questão dos salários, e acho que isso parte por uma visão de esquerda, né, da sociedade. Então, não basta também só ser feminista para a gente poder debater os problemas das mulheres. Então, é algo que move muito a juventude, que a gente abarca bastante e traz, né, um gancho para trazer os jovens para a política, né? Luna, você é muito jovem, né? Você tem 26 anos. Você participou nas jornadas de 2013? Você estava lá junto? Não? Estava lá, antes mesmo da jornada de 2013, eu já acompanhava aqui a questão do passe livre, né, na gestão do Kassab, etc. Acho que já tem um histórico aí de construção, e eu estava presente nas jornadas de 2013, principalmente, acho que
ali no início, né, da reivindicação, né, da tarifa zero, do passe livre, né, e que, enfim, depois acho que teve grande parte da direita, né, de uma tentativa da direita cooptar o movimento, então aquilo virou grandes manifestações sobre, né, contra a corrupção, contra, enfim, os governos, contra partidos, né, então a gente teve problemas com isso, né, então, por exemplo, estava levando bandeiras, etc., a gente era atacado pelos próprios manifestantes, então aquele ambiente foi se tornando um ambiente muito difícil, né, mas estava assim no início, né, das manifestações, tive também outras manifestações, porque acreditei, né, que é uma pauta justa o debate do transporte público de fato, né, mas que ali, enfim, foi muito utilizado, né, assim, pela direita, que acabou indo para as ruas, né, até com pautas que não eram originárias do movimento enfim, das manifestações. Muitos autores, analisando as jornadas, as grandes manifestações que começaram a partir de junho de 2013, apontam que houve uma disputa do espaço público, das ruas, né, e que a esquerda foi muito titubeante e acabou sendo capturado pela agenda da direita. Eu te pergunto assim, o que é que o PT errou em relação a essas jornadas de 2013, a reação do governo Dilma, o que é que poderia ter sido feito ali para não ter tido essa consequência? Qual é o aprendizado que a gente tira desse? Na verdade, acho que talvez menos perguntar para o passado, quais são os aprendizados dessa experiência que redundou, na minha opinião, num fracasso político, de perda de espaço político com a juventude, né? Qual é o aprendizado? Vamos dizer assim, qual é o aprendizado desse processo? Eu acho que primeiro o diálogo, né, com esses movimentos é muito necessário, né? Então, é uma pauta justíssima, né, que é a questão do transporte público. Hoje, aqui em São Paulo, enfim, 30% das viagens são feitas a pé, e isso tem muito a ver com a tarifa, assim. Também a gente tem dados de que 1/3 do salário mínimo é gasto em transporte e que isso é uma demanda, né? Então, assim como educação pública, saúde pública, o transporte também deveria ser entendido como um direito, assim. Então, acho que deveria ter tido prontidão na resposta, né, a esses anseios, enfim, buscar soluções, buscar como a gente colocava isso na agenda, como a gente construía isso em conjunto com a sociedade civil, porque não era algo só do movimento Passe Livre, é algo que a população também quer discutir, né? Porque isso atinge o bolso das pessoas, atinge, enfim, a vida delas, a organização da vida delas. Então, acho que a lição que a gente tem que tomar é da gente estar ligado a essas pautas. E essa pauta também foi uma pauta que foi trazida, né, pelo PT no governo da Erundina, né, aqui em São Paulo. Então, não é algo também propriamente novo, ou que nunca tinha sido debatido, é algo que precisaria ter sido levado a cabo e ter sido discutido. Assim, tem várias cidades que adotam passe livre já aqui no Brasil, enfim. Semana passada, Luxemburgo foi o primeiro país do mundo a adotar isso, mas aqui no Brasil tem algumas experiências que poderiam ter sido pensadas, né, em outras cidades, nas grandes cidades, e que acho que a gente não conseguiu dar essa resposta, assim. E a mobilidade é algo essencial nas cidades, então é óbvio que vira um colapso generalizado quando as pessoas não conseguem passar, né? O que é o trânsito, o que é as pessoas não acessarem o transporte, o que é as pessoas não poderem visitar parentes da mesma cidade porque não tem dinheiro para pagar, ou não poder ir numa escola, não poder procurar emprego. É muito sério, é uma questão que ela acaba englobando outras de direito mesmo à cidade. Então, o aprendizado acho que era ter tido prontidão de resposta, de ter dialogado mais com esses movimentos, de ter pensado soluções, né, a curto, médio, longo prazo, da gente ter dialogado mais, assim, porque é uma reivindicação justa, assim, e que a gente deveria ter tratado. Então, acho que o aprendizado é estar mais ligado nessas pautas e discutindo, e ter um programa, né, ter propostas para isso, assim, porque acho que a gente precisaria ter tido um plano, um projeto também, a médio, curto prazo, assim, de como
de como pensar o sistema de transporte, né? Então, eu acho que foi um pouco disso, né? Da gente ter tido esse diálogo melhor e ter tido essa resposta mais rápida. Você acha que o PT já assimilou esse aprendizado? Não, acho que a gente precisaria agora adotar muito, né, nas eleições, vai ter de novo eleições municipais, né? Acho que a gente deveria adotar isso, o PT, né? A questão da tarifa zero, do transporte público gratuito, de qualidade e verdadeiramente gratuito. Acho que precisa ter uma assimilação do partido, né, nessa proposta mais fortemente, né? Acho que hoje são poucos que defendem isso. No PT eu defendo muito, como, né, já coloquei. E acho que a gente precisa repensar em como a gente amplia esse diálogo com a sociedade civil, com a esquerda, e o PT ser esse espaço também de diálogo, de construção de soluções conjuntas, porque acho que hoje o avanço da extrema-direita é algo muito sério, assim, e que a gente precisa construir uma saída à esquerda, e essa saída necessariamente vai ser não só pelo PT, mas pelos partidos de esquerda, pelos movimentos sociais, pelas entidades, né, pelos movimentos de bairro. A gente precisa ter um amplo leque aí de alianças para construir uma saída popular também, né? Porque, infelizmente, hoje o Bolsonaro é essa figura da extrema-direita popular e aí digo Bolsonaro, mas o bolsonarismo também, né, que, enfim, vai se espraiando pela política, e a gente precisa ter essa saída à esquerda, popular, que dialogue. Então, é preciso assimilar, assim, essas discussões e um programa político que debata a situação atual, mas também debata o futuro, né? Porque acho que os anseios, eles mudam, né, da sociedade, e hoje a estrutura mesmo da sociedade já é outra, e a gente precisa ter resposta também para isso, assim. Então, é preciso assimilar. Tem mais alguma coisa, alguma mensagem que você gostaria de passar? Você continua sendo uma liderança estudantil, ainda é líder estudantil, apesar da participação, em conjunto com a participação política que você tem no PT e nesse movimento que você criou, né? Mas eu gostaria de dizer mais alguma coisa para os nossos ouvintes, que as pessoas que nos acompanham? Primeiro, agradecer de novo o espaço, a oportunidade, é muito importante mesmo esse trabalho, esse diálogo. Acho que, enfim, são vários temas, né? Toda semana é um novo tema aqui, e acho que é importante. Mas é isso, acho que o recado que a gente tem para dar é que eu acredito que a juventude tem a tarefa de construir a resistência, mas também as saídas, né, para esse novo período que a gente está vivendo. Eu acredito que é um novo período muito difícil, de retrocesso, um período que ele pode e traz muitas desesperanças, né, pela forma violenta. Eu acho que o governo Bolsonaro, ele é violento mesmo, autoritário, ele cerceia mesmo os espaços, a questão da juventude, a questão das mulheres e tal. Então, eu acho que é necessário a juventude estar muito atenta, organizada e protagonista, né, na mobilização. Então, a gente vai precisar de muita mobilização, de muito apoio popular, da construção, enfim, desses debates massivamente. E é isso, eu acredito que a juventude é essa força que vai transformar o Brasil, vai transformar São Paulo, e a gente está trabalhando para isso, assim, em todos os espaços que a gente está. Então, acho que esse é o recado que a gente tem para dar, assim, que é uma tarefa árdua, mas que a gente está disposto e que a gente não vai abandonar, porque acho que muitos lutaram por a gente ter um país mais justo, um país mais democrático. Acho que muitos deram a vida né, para combater a ditadura militar, e a gente não pode deixar esse ambiente autoritário de retrocessos hoje acontecer no nosso país. E acho que a juventude precisa tomar isso para si e enfrentar tudo isso. Assim, eu acredito na juventude e acho que a juventude, os jovens vão transformar o mundo. Eu agradeço imensamente. Você continue essa guerreira. Eu acho que você passa uma energia, uma disposição muito grande. Eu acho que continue, siga o seu caminho, e nós podemos, desde já convido você para voltar aqui mais adiante para nós conversarmos outra vez, que eu acho que nós precisamos repetir essa experiência. Sim. Obrigado para aqueles que nos acompanharam até o presente momento. Na próxima semana nós iremos entrevistar Eugênio Butti, que é um professor da USP que discute
as redes sociais, fake news, enfim, todos esses desafios novos que estão na agenda de todos no mundo. Muito obrigado, até o próximo episódio.